Educação. A Secretaria apresenta novo plano de implementação do ensino médio. O projeto piloto começa em 2020 com aumento na carga horária. Covardia. Homem confessa assassinato da jovem Letícia Curado. Em depoimento, ele disse que matou outra mulher, mas a suspeita é que tenha tentado estuprar outras 5. Saúde. No quadro Consulte o Doutor de hoje, vamos falar sobre a asma. E ainda, a GDF promete começar este ano a revitalização do setor comercial sul. Olá, muito boa tarde para você. Eu sou o Sérgio Amaral e começa agora o Band Cidade, primeira edição. Olha, a gente começa o Band Cidade de hoje com uma boa notícia. O GDF vai investir R$ 1.700.000 para reformar a Praça do Povo, ali no setor comercial sul. É a primeira de uma série de medidas para revitalizar o setor comercial por inteiro. Sujeira, bueiros sem tampa, calçadas quebradas e esburacadas. Problemas antigos e que já não surpreende a quem passa diariamente pela Praça do Povo no setor comercial sul. Mas essa visitante de Anápolis, que está de passagem em Brasília, se assustou com o abandono do local. Dá pra ver que não é um lugar bom de se ficar, igual uma praça, é para as pessoas virem, passar um tempo. Sim. E eu mesma não viria aqui ficar sentada, não é atrativo. A Líria, que trabalha no setor comercial sul, destaca ainda que a sensação de insegurança na região é grande. Não importa se de dia ou à noite. Aqui, se a menina se andar com o celular andando, ele só passa e dá o tapa na orelha e leva o celular. Até que de frente da loteria, eu já vi. Já o Edivaldo, que é dono de uma pastelaria em frente à Praça do Povo, reclama que a sujeira do local atrapalha os negócios. Mas ele acredita que uma revitalização poderia melhorar o movimento. A gente já foi na administração, a gente até já pediu autorização para a gente fazer alguma coisa para essa praça, pintar, diminuir a feiura dela, mas infelizmente eles não autorizaram. Então é só esperar que o governo faça alguma coisa, né? Segundo a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação, R$ 1.700.000 serão investidos no nivelamento e substituição de pisos, implementação de corrimãos, guarda-copos e espaços com sombra. Outras medidas anunciadas são a mudança da paisagem, adaptação das arquibancadas já existentes e infraestrutura para iluminação, além da acessibilidade da praça, que também será modificada. Que vai facilitar muito para as pessoas com dificuldades, para o idoso, para o cadeirante e para todas as pessoas em geral, né, que transitam pelo setor. Elas vão realmente perceber essa melhoria e a beleza também, o conforto e a beleza que a gente vai trazer para o setor. O João fica feliz com a promessa de revitalização da Praça do Povo, mas ele espera mesmo é que todo o setor comercial sul seja efetivamente revitalizado. Não é só a Praça do Povo, tem muitas outras áreas do setor comercial que são históricas, são áreas que têm uma necessidade de uma reforma e que vai trazer benefícios para as empresas que estão aqui, trazer novas empresas que saíram do setor comercial. O setor comercial hoje não tem nenhuma grande empresa, então faria com que essas grandes empresas voltassem para o setor comercial e desse vida, emprego e desenvolvesse o setor, né? De acordo com a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, a reforma da Praça do Povo é apenas a primeira de uma série de medidas para revitalizar o setor comercial sul por inteiro. E sobre esse assunto a gente vai conversar agora com o nosso comentarista Cláudio Humberto. Boa tarde, Cláudio. Boa tarde. A praça, será que finalmente vai voltar mesmo a ser do povo? Pois é, a praça é do povo, né? Aliás, quem não frequenta o setor comercial sul não percebe a importância, né, de obras de melhoria e revitalização. Você passa por ali, você que nunca, eventualmente, não frequente, você vai a um banco, vai a alguma repartição ali no setor comercial sul, você vê o grande volume, a grande quantidade de pessoas, hein? É espantoso aquilo. Inclusive, quando eu cheguei em Brasília, 34 anos atrás, o setor comercial sul tinha um movimento absurdo, inclusive à noite, com alguns barzinhos, restaurantes. Pois é, continua sendo esse grande movimento, à noite menos, né, em razão de questões de segurança, e há várias ideias de revitalização. O governador Ibanez, por exemplo, tem a ideia de mudar alterar, digamos assim, a destinação do setor comercial sul, permitir que aqueles prédios também sejam residenciais, o que pode ser uma boa ideia, né? Pode levar para lá famílias e crianças e tudo mais,
que vai implicar na adoção também de medidas de segurança, para tornar as noites do setor comercial mais aprazíveis, né? Mais seguras e mais aprazíveis, mas, sobretudo, mais bonitas. A gente precisa mesmo ali de uma interferência mais decidida do governo do Distrito Federal, não apenas para recuperar a praça, mas para recuperar todo o setor comercial sul e cuidar da questão de estacionamento. É preciso que aquele estacionamento seja rotativo, através de parquímetros ou de zona verde, zona azul, que for, mas tem que permitir tem que oportunizar as pessoas, clientes ou frequentadores mesmo, ou funcionários que trabalham ali, a oportunidade mesmo, tem que oportunizar a vaga para ser utilizada por todo mundo. Caso Letícia, o corpo da funcionária do MEC, a advogada Letícia Souza Curado, de 26 anos, foi encontrado na tarde de ontem em Planaltina. Ela estava desaparecida há 4 dias. Marinésio dos Santos Olinto, de 41 anos, confessou o crime e disse que matou a jovem porque ela se recusou a ter relações sexuais com ele. O cozinheiro assumiu a autoria de outro assassinato, o de uma auxiliar de cozinha, em junho deste ano. Depois de muita angústia, a procura por Letícia Souza Curado, de 26 anos, terminou de forma trágica. A jovem foi encontrada morta nesta segunda-feira, 2 dias após a polícia prender Marinésio dos Santos Olinto, de 41 anos. Inicialmente, o cozinheiro negou o crime, mas depois confessou e levou os investigadores até o local onde deixou o corpo da advogada, dentro de uma manilha, próximo ao Vale do Amanhecer. Ele para o carro na via vicinal, já não na estrada mesmo. Ele entra um pouco e começa a pedir para ela parar de gritar. Aí ela não para, ele passa a asfixiá-la. E como é que ele decidiu abandonar o corpo dela e por que aquele lugar? Ele decidiu abandonar naquele lugar, ele disse que saiu, em desabalada, sem um ponto certo para abandonar o corpo, sem um ponto pré-determinado. E ali ele vira rumo à Rajadinha, na 230, na DF-230, e decide colocar o corpo dentro da manilha. A polícia não acredita em crime premeditado, mas ao encontrar Letícia, Marinésio atraiu a jovem para o carro com a intenção de ter relações sexuais. Como ela negou, ele a estrangulou. Agora, a investigação espera a divulgação dos laudos para saber se houve o estupro. Marinésio pode responder por feminicídio, latrocínio, tentativa ou estupro consumado e ocultação de cadáver. A polícia chegou até o cozinheiro após identificar o carro dele, em imagens do comércio que fica próximo à parada de ônibus em que Letícia estava sozinha. No carro do cozinheiro foram encontrados o fichário escolar, a bolsa, o relógio e o celular de Letícia, além de R$5 que seriam usados pela jovem para pagar a passagem até o trabalho. Muito provavelmente ele se passou pelo loteiro. Por quê? Nós encontramos com ele 700 e poucos reais. 750 reais no bolso dele, que era dele. E dentro do carro nós encontramos uma nota de R$5, avulso. E a vítima, quando vai sair de casa, ela pede R$5 para o esposo para poder pegar uma lotação. Letícia era casada e deixa um filho de apenas 3 anos. Marinésio ainda confessou ter matado Genir Pereira de Souza, de 47 anos. Ela foi raptada quando saía do trabalho no Paranoá, no dia 2 de junho. O corpo foi encontrado em uma estrada entre o Paranoá e Planaltina. Maníaco em série. É assim que a polícia está definindo o Marinésio Olinto. Agora, há poucos instantes, durante uma entrevista coletiva, ele foi revelado que ele ainda é suspeito de outros 5 crimes. Acompanhe um trecho dessa entrevista. Nós temos uma morte e pelo menos 3 outras vítimas, mas ele tinha parentes aqui no Paranoá, aqui no Itapuã, então ele também circulava nessa área. As vítimas iam nessa situação, achando que estariam pegando uma carona. As 3 jovens que apareceram ontem, se dizendo vítimas dele, do mesmo jeito. 2 saíam de uma festa e elas, ali saindo da festa, ele passou oferecendo carona. Assim que elas embarcaram, ele já tentou abusar. Passou a mão nas pernas, elas recusaram e ele insistiu no abuso. Uma delas estava no banco traseiro, pegou uma barra de ferro e disse, se você não parar, eu vou quebrar seu carro todo. Foi aí que ele as liberou. Agora, independentemente do perfil da pessoa,
Uma mulher sozinha pegar um transporte pirata, qualquer pessoa sozinha, não é uma boa, né? Não deve fazer isso, né? Hoje eu entrevistei no nosso programa Gente Brasília, na Rádio Band News FM, o delegado que elucidou o caso. Aliás, a Polícia Civil está de parabéns. Foi bem nessa, né? Bem rápido, né? Muito rápido, muito eficiente mesmo. E ele estava exatamente falando sobre esse assunto. Eu provoquei, fiz uma pergunta, e ele falando sobre como é o risco que envolve o uso desses transportes piratas, né? Eles param lá na parada de ônibus, né? Sugerindo que fazem o transporte pirata. As pessoas que estão insatisfeitas com o serviço público que nós temos de transportes acabam optando pelo transporte pirata. E no caso de uma mulher, de qualquer pessoa sozinha, não, né? Quando não está sujeito a crimes como esse, pavorosos, covardes, né? Que a gente viu vitimando essa moça, uma moça tão bonita, né? Com um futuro pela frente, com um filhinho para criar e tudo mais, a pessoa pode estar se deparando, entrando no carro de um assaltante, de qualquer tipo de bandido, né? E agora também a polícia militar, sobretudo, tem que ficar mais atenta, ser mais rigorosa. O GDF tem que ser mais rigoroso no combate ao transporte pirata, né? E não fazer o que a polícia militar fez na semana passada, autorizando e até, como é que eu diria, protegendo, né? Organizando uma manifestação de vans piratas, né? Na capital do Brasil. Isso chega a ser um deboche. A Secretaria de Educação apresentou hoje a gestores e coordenadores educacionais o plano para o novo ensino médio do Distrito Federal. O projeto piloto vai começar no ano que vem em algumas escolas. O número de escolas a receber o projeto piloto em 2020 ainda não foi definido. As unidades serão selecionadas dentre as 14 que manifestaram interesse. Reuniões estão sendo feitas nas escolas para fazer a apresentação da proposta. O estudante vai poder formatar, junto com a ajuda de profissionais, nós teremos uma disciplina chamada Projeto de Vida, onde esse estudante vai ser auxiliado a se autoconhecer, verificar possibilidades de arranjos acadêmicos ou profissionais, e com a ajuda desses profissionais ele vai montando semestre a semestre a sua trajetória única. O novo ensino médio será executado de forma gradativa. Em 2022, todas as escolas estarão adaptadas para o modelo. Atualmente nós temos cerca de 92 escolas de ensino médio na rede e todas elas terão um novo ensino médio a partir de 2022. Dessas, 14 já expressaram vontade de começar no ano que vem um piloto. O projeto tem 3 características principais. A primeira mudança é que os 3 anos serão divididos em 6 semestres letivos. O segundo ponto é que a carga horária das aulas vai funcionar por meio de créditos. Além disso, a matrícula vai ser feita por unidade escolar. Outra mudança é a carga horária, que passará das atuais 800 horas por ano para 3.000 horas por ano. As aulas serão divididas em 2 blocos. O primeiro é o de formação geral básica, que engloba as 4 áreas do conhecimento e será comum para todos os estudantes. O segundo será de escolha do estudante com a orientação da escola. O presidente Bolsonaro está reunido neste momento com o ministro e os 9 governadores que fazem parte da Amazônia Legal. Aliás, com vários ministros, né? Hoje, o presidente disse que pode aceitar a ajuda do G7 para o combate às queimadas na Amazônia se o presidente da França, Emmanuel Macron, se retratar. Os detalhes chegando ao vivo com Renata Dourado. Boa tarde, Renata. Outra novela, né? Mais um capítulo, né? Boa tarde, Sérgio, para você, para o Cláudio, para todos que estão aí nos acompanhando. Pois é, ontem o ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, chegou a dizer que o Brasil não aceitaria esse dinheiro de mais de 80 milhões de reais e que esses recursos poderiam, inclusive, ser aplicados no reflorestamento em países da Europa. À noite, o Palácio do Planalto confirmou essa informação, que o Brasil, de fato, não iria aceitar. No entanto, hoje pela manhã, ao sair ali do Palácio da Alvorada, e a gente já falou isso aqui, em geral, quando o presidente está saindo da residência oficial, ele para ali para cumprimentar alguns apoiadores, a imprensa está sempre ali e, claro, faz perguntas e ele responde. Então, os jornalistas perguntaram, presidente, e aí o Brasil realmente não vai aceitar, vai rejeitar esses 80 milhões de reais para ajudar lá na Amazônia? Vamos ouvir o que o presidente Bolsonaro falou hoje. Eu falei, Jair Bolsonaro falou. O ministro Onyx falou, presidente. Então, olha só, primeiramente, o senhor Macron deve retirar os insultos que ele fez da minha pessoa. Primeiro me chamando de mentiroso. E depois, de
informações que eu tive, diz que a nossa soberania está em aberta na Amazônia. Primeiro ele retira, depois ele oferece, daí eu respondo. E sobre a mulher dele, o senhor pensa em fazer algum... A mulher dele, eu não botei aquela foto. Alguém que botou a foto lá, eu falei para ele não falar besteira. A questão pessoal, familiar, não me meto. Eu sempre falei pro cara para não entrar nessa área. Se é para continuar a pergunta desse padrão, vai acabar a entrevista. Vai acabar a entrevista. Mas o senhor fez um comentário na foto? Tá. Fez um comentário pro cara não... O meu comentário que eu falo é para não insistir nesse tipo de postagem. Sabe, centenas... Tchau pra você. É isso. Então, olha só, a gente lembra que, na verdade, essa ajuda não é da França, né? É daquele grupo de G7 que reúne as 7 maiores economias do mundo, 7 principais países do mundo, que estão oferecendo, portanto, essa ajuda ao Brasil. Essa reunião com os governadores, Sérgio, acabou agora, nesse momento. Logo mais às 2h30 da tarde, o presidente Bolsonaro vai se reunir só com ministros. De fato, vários ministros participaram dessa reunião com os governadores, mas à tarde vai ser uma reunião só com ministros. E aí vamos ver se, de fato, vai ter algum anúncio oficial, se o Brasil vai ou não aceitar essa ajuda. Sérgio. Obrigado, Renata. Cláudio Humberto, são mais de 80 milhões de reais. A gente, nessa crise fiscal danada que a gente está vivendo, não dá para abrir mão desse dinheiro, Claro né? que dá. Agora, desde que imponha condições de como usar esse dinheiro. O Brasil que tem que saber como usar. Eu acho que esse dinheiro, assim, pelos valores e pelas circunstâncias com que ele foi oferecido pelo presidente francês Emmanuel Macron, me parece mais uma esmola. É uma coisa, é algo quase um insulto ao Brasil. Mas ele foi porta-voz, né? Quem anunciou foi o G7. Não, ele que anunciou, porque ele anunciou como porta-voz do G7. Mas ele é presidente do G7, tem prerrogativas de, sem consultar os integrantes do G7, tomar medidas como essa, que impliquem gastos de uma merreca como são 20 milhões de dólares, né? O que a Amazônia precisa de investimentos muito mais substantivos do que isso, né? A gente sabe, por exemplo, foi ontem revelado, que há uma estimativa de que a França e os demais países chamados desenvolvidos, que são signatários da Convenção do Clima no âmbito da ONU, aplicaram um calote nesse acordo de 2,5 bilhões de dólares até agora. São 10,3 bilhões de reais. E essa Convenção do Clima é a constituição de um fundo, um fundo alimentado por recursos dos países desenvolvidos, que são poluidores, para a recuperação de áreas que são necessárias, áreas ambientais, como é o caso da Amazônia. Eles não pagam isso e agora vai querer doar ao Brasil 20 milhões de dólares. Mas... Com 20 milhões de dólares, Sérgio, o Brasil não conseguiria comprar nem mesmo 2 aviões de médio porte para combater o fogo da Amazônia. Reforçando, esses 2,5 bi de dólares só para o Brasil. Não, 2,5 bilhões de dólares é da Convenção do Clima por planeta. Não entrou dinheiro nenhum. Porque o ministro Ricardo Salles reclamou que a dívida de 2,5 bi seria só com o Brasil, né? Não, é do acordo de uma maneira geral, que é um acordo, na verdade, essa convenção é com base no acordo de Quioto e na constituição de outros fundos, entre eles um fundo específico para ajudar na preservação da Amazônia. O governo brasileiro tem o dever de recusar essa oferta. Um país como o Brasil, com um orçamento superior, próximo de 2 trilhões de reais, não pode estar levando em consideração isso, até porque o Macron impôs condições. O dinheiro não é para o governo brasileiro, é para ONGs. Só podem ser doados, esses 20 milhões de dólares seriam doados a ONGs. A gente sabe como é que as ONGs funcionam na Amazônia, grande parte delas picaretas, né? E o que eles querem, olha, o dinheiro tudo bem, vai para o Brasil, mas será entregue às ONGs estrangeiras, ONGs que ninguém sabe ao certo a serviço do que estão na Amazônia. A seguir, aqui no estúdio, uma entrevista sobre asma. O Band Cidade volta daqui a pouquinho. A asma é uma doença inflamatória crônica que, se não tratada, pode levar à morte. Foi o que aconteceu com a escritora e atriz Fernanda Young. Aos 49 anos, ela sofreu uma crise asmática seguida de parada cardíaca. Em média, 6 pessoas morrem por dia em consequência do agravamento da doença. E para falar sobre a asma, nós recebemos agora, aqui no quadro Consulte o Doutor, o pneumologista Dalton Luiz Lana Pereira. Boa tarde, muito obrigado por atender o nosso convite. Bom, primeira coisa,
raramente a gente ouve falar que a asma pode ser mortal, né? E é uma doença muito grave, então, como a gente está vendo. Sim, uma doença grave. Não é muito frequente ela levar à morte, mas pode acontecer, né? E quando acomete pessoas famosas como a Fernanda, ela vem à tona essa gravidade. E, na maioria dos casos, ela não leva a esse grau de fatalidade, mas quando acomete principalmente crianças e idosos, né, os extremos da vida, ela pode levar a esse grau de gravidade. Agora, o que exatamente é a asma? A asma é uma doença inflamatória, alérgico-inflamatória, né, que leva a uma constrição, a uma diminuição do calibre dos brônquios, né, e que dificulta a chegada de ar aos pulmões, aos alvéolos pulmonares, né, então leva a não oxigenação do sangue e isso leva a pessoa a uma insuficiência respiratória, que a não chegada de ar ao sangue compromete toda a oxigenação do organismo. Agora, é uma doença que tem origem genética ou é uma doença que pode ser contraída por qualquer um? No fundo, é uma doença genética, né? Você nasce com uma predisposição a essa doença. E há uma transmissão de pais para filhos, né? Exacerbada por fatores ambientais, né? Um ambiente propício a isso, essa época do ano é um ambiente propício, né? A secura do ar, que aqui em Brasília é mais exacerbada, né? E associada aos poluentes ambientais, nessas queimadas, são fatores agravantes. Agora, constatada a asma, o que a pessoa deve fazer? Como que é o tratamento? Olha, há um tratamento das crises e há um tratamento intercrises, né? Você tem medicamentos de uso contínuo e medicamentos que você deve usar durante as crises. Aquela né? bombinha famosa. A famosa bombinha que, a despeito de todo o preconceito que se tem contra elas, são medicamentos importantes, mas esses medicamentos são medicamentos de crise. Você tem medicamentos que você deve fazer o uso contínuo para evitar que se tenha crises, né? Medicamentos anti-inflamatórios que evitam que você tenha crise, esses são os mais importantes, esses são os medicamentos que melhoram o prognóstico da asma. Muito obrigado, então, pela sua presença aqui e pelas dicas. Ok, obrigado a vocês. E a gente vai continuar falando de saúde. O Hospital Materno Infantil de Brasília começou a fazer marcações de retorno de consultas por meio do WhatsApp. A ideia é garantir ao paciente segurança e facilidade no agendamento. Facilidade que pode pôr fim às viagens perdidas. Às vezes eu vinha, não tinha agenda aberta, tinha que voltar para casa e retornar de novo, não tinha agenda aberta, então ficava indo e vindo. Muitas vezes dei viagem perdida. Pois é, o Hospital Materno Infantil de Brasília começou nesta semana a fazer as marcações dos retornos ambulatoriais por meio do WhatsApp. Mas a fase de teste começou bem antes, há cerca de um ano. A gente começou em julho de 2017 com a ideia de que fosse aceito e que desse certo. Teve um bom retorno do paciente, o agradecimento e a gente viu que realmente funcionou. Muitas vezes o paciente está em locais que ele não consegue atender um telefone. Então, a gente mandando por escrito, uma hora ele consegue olhar e ele agradece. A grande procura por marcações e as constantes alterações de agendas dos médicos foram motivos da reestruturação, uma iniciativa que promete facilitar tanto o paciente quanto o hospital. Por enquanto, o número do WhatsApp é exclusivo para os pacientes que vão fazer retorno de consultas e entregue apenas na hora do atendimento. O paciente que sai do nosso atendimento de retorno do ambulatório, ele muitas vezes não tem uma agenda disponível para marcar esse retorno. Então, a gente disponibilizou esse serviço para facilitar que ele solicite via WhatsApp e que a gente responda sem que ele tenha que vir aqui. Vale lembrar que o atendimento físico continua, mesmo porque há poucos funcionários nesse atendimento virtual. Além disso, diferente da dona Jacilene, a paciente no início da reportagem, muitas pessoas ainda não conhecem o novo serviço de marcações.
Não, não conhecia. Não até agora. Eu não preciso voltar aqui para poder ficar marcando por retorno. Pelo WhatsApp vai ser bem mais fácil. A Polícia Civil pede ajuda da população para encontrar um assaltante de ônibus em Ceilândia. Uma das ações de Elielson da Silva Jacaúna, de 20 anos, foi perto da passarela do setor O. O homem é suspeito de cometer vários outros arrastões dentro dos ônibus de Ceilândia, sempre armado. Quem tiver informações sobre ele pode ligar para o telefone 197. Não é preciso se identificar. Elielson já responde por roubo e estava em prisão domiciliar. Detalhe, ele chegou a ser detido no sábado, mas teve que ser solto porque não houve flagrante. Depois de deixar a delegacia, o Tribunal de Justiça expediu um mandado de prisão preventiva. A seguir, Brasília terá mais salas de cinema, é o que você vai ver no Band Cidade logo depois do intervalo. Aos poucos, a parceria público-privada do Arenaplex vai tomando forma. A área, que tem o estádio Mané Garrincha, o ginásio Nilson Nelson e o complexo aquático Cláudio Coutinho, vai ganhar salas de cinema. O contrato foi assinado hoje com a maior rede da América Latina. As salas de exibição vão ficar no espaço integrado de convivência, entretenimento e lazer, que ainda vai ser construído. A previsão é que a obra comece no ano que vem. E você sabe, né? Aqui na Band você tem um canal direto para fazer denúncias, mandar vídeos e mostrar os problemas aí de onde você mora. É o WhatsApp do Band Cidade. Anote aí, nosso número é esse que está na tela, 999769204. E o Band Cidade, primeira edição, fica por aqui. Vem chegando aí os donos da bola. A gente volta a se encontrar amanhã ao 12:30. Tchau!